Graça e paz, meus amados. Eu sou José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias. Eu quero lançar o segundo vídeo, o qual fala da transição da lei de Deus para a graça de Cristo, ao qual nós vivemos hoje. As igrejas, meus irmãos, elas continuam levando um evangelho que não é o evangelho da verdade. Porque o evangelho da lei misturado com graça, graça misturado com lei, não é o evangelho da verdade. Ao qual traz para os homens ordenança. Esse é meu segundo vídeo. Muita ordenância. E eu quero mostrar para vocês que a graça não é de ordenância, não é de lei e não é de mandamento. A graça é de amor. E quero mostrar para vocês a transição. Por que Deus mudou a lei para a graça? Para que você fique sabendo. As igrejas hoje que mude de posição. Que volte a pregar o verdadeiro evangelho da graça. O evangelho eterno que está lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. O evangelho eterno. Para que livre os seus membros, não do inferno. Porque crente jamais passará por inferno. Jamais a igreja perde a sua salvação. Sim, ela pode passar pelo lugar chamado trevas exteriores para ser disciplinada. Não porque vai perder a tua salvação, porque a igreja de Cristo não depende daquilo que eu faço nem de homens, mas depende daquilo que ele fez. A igreja de Cristo é salva, não por causa de pastor, por causa de padre, de papa, de bispo, de apóstolo. Ela é salva por causa de Cristo, que ele nos chamou antes da fundação do mundo. Um evangelho ao qual as igrejas não pregam. Não prega. Mas amedronta. As igrejas são amedrontadas. Por isso tem muita gente que está dentro da igreja. Não é porque ela é livre, é porque ela tem medo da condenação do inferno, do fogo do inferno, das provas. Tem medo do devorador, imigrador e assolador. Ela tem medo das lepras. Tem medo das pragas que ameaçam ela, os pastores e os pregadores. Se tu não fizer isso, você é condenado. Você está doente, é o diabo. Se você está desempregado, que não deu o dízimo. É sempre assim, irmão. É sempre assim. Vou fazer uma pequena confissão. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estou aqui para lançar mais um vídeo. Meu Deus. Use o meu espírito, ao qual está dentro de mim, que todo homem é espírito. Até aqueles que não são de Deus, teu espírito é enganador, mas é espírito. Mas nós, igrejas, somos espírito de Deus. Quero te dizer, ó Pai, que a tua glória invada o meu espírito. Acenda a luz do evangelho, Pai. Que ele venha se derramar e que coloque nos meus lábios, na minha boca, a tua mensagem, a tua palavra que tu tem para revelar. Ó Deus, que tu não deixes que eu fale de mim mesmo e nem aquilo que cada um deseja ouvir para o seu ego, mas aquilo que tu tem para ensinar para cada um. Eu te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém.
O livro de Jeremias 19:5. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, e nem falei, e nem subiu ao meu coração. Aleluia. Mas os homens estão com medo de inferno, de ser queimado no fogo, lavra de fogo. A igreja tem medo de ser queimada de lavras de fogo do inferno, por falta de entendimento e de uma leitura sistemática, meu irmão. Agora, jamais um pai deseja isso para o teu filho, por mais que vivemos hoje num mundo rebelde. Jamais, nem Deus vai desejar isso para os seus filhos. Entendeu esse versículo que eu li para você aqui? Jeremias 19:5. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, e nem falei, e nem subiu ao coração de Deus. São coisas que jamais o sofrimento sobe ao coração de Deus. Quem manda você para o inferno é a igreja. É ela que te leva, que te ameaça, por falta de sabedoria. E em vez dela falar que você jamais vai para o inferno, diz que você vai para o inferno se não dar dízimo, se não se batizar, se não ir para o monte, se não fizer sacrifício. É o que ela amedronta. Mas não é, jamais. Levítico 18:21. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Jamais ele mandará passar ninguém pelo fogo. Isso era um costume dos antigos, queimar os seus filhos oferecendo a Moloque. Mas Deus pune, dizendo, para não profanarem o nome dele. Não é Deus que manda, meu irmão. Deus é pai de amor para com seus filhos. Jamais. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Como que vai fazer passar pelo fogo e nem lançar ao inferno? Você é filho de Deus. Lucas 11:12. Lucas capítulo 11:12. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial? Quanto mais o Pai Celestial? Então, irmão, essa versão que crente vai para o inferno, que vai para as trevas, que Deus pune, tudo mentira. Isso que Deus quer mudar. A transição é justamente para livrar a gente dessas ordenanças, dessas maldições que as igrejas pregam. Amém, irmão? 2 Coríntios 1:22.
do qual também nos selou e deu-lhe o penhor do Espírito nos nossos corações. Hoje, nós estamos vivendo um reino espiritual. Nós não estamos mais vivendo um reino de Deus, não é um reino de ordenança, de ameaça. Não. Quando a gente pega um crente dessas denominações que vive debaixo de ordenança, que a gente fala que ele é livre, ele diz que a gente está ensinando as portas abertas, a igreja da gente, nenhuma vai para o céu. É tudo condenado que são igreja portas abertas. Igreja que mulher corta o cabelo, igreja que mulher usa brinco, correntinha, vestido, calça leg. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não tem compromisso com a carne. Não tem. Que mulher possa cortar cabelo, batom, isso é carne. Usar batom, correntinha, pulseira, é carne. A carne não vai para o céu. É o Espírito, você é um Espírito. O seu Espírito é salvo. Seu Espírito está dentro de você. Deus não tem compromisso com carne, é com o Espírito. O que está fora na carne tem nada a ver com salvação, meu irmão. Eu também era assim, dizia que o tatuado não ia para o céu. Graças a Deus que ele tirou essa venda do meu rosto. Se a tatuagem está na carne, tem nada a ver com o Espírito. E se a gente pisa da bola, Deus punha, ele bate. Mas não te abandona. Pode uma mulher esquecer do teu filho? Não, jamais. Os nossos pais da carne sendo mal, escolhem coisa boa para nós, dirá Deus, nosso Pai espiritual. Amém, irmão? Romanos 1:9, ou 9:1, Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. A minha consciência no Espírito Santo. Está entendendo? Nós estamos no reino espiritual. Qual é a ordenança para o Espírito? Que é o Espírito que tem linha direta com Deus. Se nós estamos no reino espiritual, qual é a condenação que há para o Espírito de Deus? Ou é de Deus ou não é? Se você está com espírito de condenação, de mentira, de erro, você já é condenado, meu irmão. Mas esses têm corrupção no ouvido. E são igual vibra surda, não ouve a palavra de Deus. Mas se você é aquele que tem prazer na palavra de Deus, mesmo que você esteja fora da igreja, você também está envolvido no reino espiritual. Porque o que leva você a acreditar na palavra de Deus e querer ouvir a palavra de Deus e convencer você do pecado é o Espírito de Deus que está dentro de você. Não é o homem que está fora. Não estou dizendo que você não deve ter um ministério, que tenha. Bem-aventurado aquele que tenha. Mas que não deixe se levar por essas fábulas de doutrina. Está entendendo? Porque nós não somos judeus. Eu estou cansado de falar, irmão. As minhas mensagens, o meu vídeo, tudo eu estou falando. Ou tu és judeu lá de Jerusalém, daquela região, ou tu és gentil. Se nós não estamos de Israel, nós somos gentil. Se nós não nascemos de Israel, nós somos gentil. E contra gentil não tem mandamento, não tem lei, não tem ordenança. Se tu estás numa igreja debaixo de ordenança, tu não és gentil, tu és judeu. E se tu és judeu, tu estás debaixo de maldição.
Não que perca a salvação, mas vai ter que passar por uma purificação. Pelas trevas exteriores. Primeiro vídeo, eu não sei, vocês vão ver isso lá. Está entendendo? Eu não estou pregando para vocês. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Coisa que as igrejas têm que fazer, ensinar. Amém, irmãos? Vamos lá, somos gentil. Contra gentil não há lei, não há lei, não há lei, não há mandamento, não há ordenância. Somos livre, livre, livre. Atos 15:19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertam a Deus. Aleluia. Eu sou gentil. Olha aqui, gostoso. Atos 15:19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios se convertam a Deus. Não se deve perturbar. Não vá para lá em gigidismo, monte, batismo. Não, meu filho. Que em Cristo ele já foi batizado, é um corpo, já foi batizado. Ele está livre de qualquer ordenança que vocês quiserem pôr. As igrejas que vivem na graça pregando a lei não impõem, porque os gentios estão livres. Não perturba. Não, vocês que vão pagar o preço. Não perturba. Ainda Atos 15:24, versículo 24 de Atos 15, está assim, ó. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavra, transtornaram a vossas almas, não lhe tendo nós dado mandamento? Ô irmãos, nunca ouvi isso dentro das igrejas. Nunca. 30 anos que eu passei dentro das igrejas. 5 anos Deus me libertou. Então, 25 anos, eu nunca vi isso. Hoje eu estou mudando meus costumes. Deus está trabalhando dentro do meu ser, dentro do meu coração e da minha consciência. Quando eu vivia socado dentro das igrejas, a gente tem aquela esperança, por causa de mentira de pastores, que Deus vai mudar a sua vida. E eu guardei a vida toda Deus mudar a minha vida. Não mudou. Não mudou. Vai para o monte. Eu ia para o monte. Faz uma campanha. Quantas campanhas eu fiz dentro da minha casa para Deus me dar o dom de língua e mudar tanta coisa errada da minha vida. E Deus não mudou. Porque eu não sabia que Deus não dá nessas ordenanças. Que essas bênçãos já estão todas determinadas para mim, essas mudanças já estão todas determinadas para a gente. E quando você espera algo acontecer, não acontece, porque Deus já te liberou. Hoje eu procuro fazer isso, eu estou vendo alguma mudança na minha vida, eu sinto. Porque eu não espero mais Deus fazer. Eu mesmo busco, porque já está determinado por Deus dentro de mim. Eu não fico esperando. Eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar. Aí eu peço, Jesus, entra no meu espírito e faz mudar isso. E ele muda. Mas eu tenho que tomar atitude. E quando eu esperava atitude de homem, não tinha mudança. Porque eu continuava errando, irmão. Porque eu sabia que uma hora eu ia amanhecer mudado, que Deus ia me mudar. Eu não sabia que essas coisas já estavam em mim, que eu que tinha que fazer. Não, eu esperava algo fazer por mim, um sobrenatural, e não é assim o Evangelho de Deus. É isso que nós temos que aprender na igreja. E quando as igrejas começarem a mudar, a fazer isso, você vai ver que as igrejas começam a mudar. Que a gente começa a saber que essa bênção já foi determinada, que está dentro de mim, no meu coração, determinada por Deus. Que agora é eu que tenho que tomar atitude.
E quando eu começo a tomar atitude, aí Deus funciona na minha vida. Isso é fé. É por isso que é por fé. Isso é fé. Não dependo de ninguém. De mim e dele. Contra nós, não tem lei, né, abençoado? Não tem lei. Não é Dona Sandra Gentil. Assista esse vídeo que você vai gostar. A morte é para sua família. A morte é para sua família. Romanos 2, 14 a 15. 14 e 15. Presta bem atenção. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Entendeu? Enquanto os gentios que não têm lei, como naturalmente ele faz as coisas da lei, trazendo uma lei para você mesmo. Por quê, irmão? Se ele não tem lei, ele se policia. Quando ele faz algo da lei, ele vai ver, eu não tenho lei, estou errado. A mente dele acusa assim ou que não, você vai ver aqui na frente. Você se policia. Você não está esperando que um algo venha para poder te corrigir. Ou que você fique nessa esperança que eu vou dormir, não vou fazer nada, porque alguém vai fazer por mim. Não é assim que funciona a graça. Vê bem esse. Irmão, o que é que a graça tem reservado para a gente? Vê o que a graça tem reservado. E a gente nunca viveu uma graça. Nós só vivemos debaixo de ordenança de lei. Vai morrer, vai para o inferno, vai queimar no fogo. O devorador vai entrar na tua casa. Nós só vivemos debaixo de maldição. E quem está na graça só vive debaixo de bênção. Que quando você cair na real, que você é pobre, que não vai ser rica, mas você é salva. Está debaixo de bênção. Da vida eu não levo nada, disse Jó. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Nu eu saí, nu eu vou voltar. Para que a gente se preocupar, vamos se preocupar com a vida eterna, irmão, que é para sempre. Para sempre. Romanos 2, 14 e 15, vou repetir isso aqui umas 10 vezes. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Olha, irmão, são lei, não depende de ninguém, é ele mesmo, irmão, é nós mesmos que se toma nossa providência. Quando você começa a ler essas coisas e pegar isso, você começa a mudar. Eu fiz isso errado, não vou fazer. Coisa da lei, coisa errada. As igrejas que pregam a lei, está tudo errada. Olha o que está dizendo aqui, irmão. Que eu faço naturalmente as coisas da lei, para mim eu sou lei, então eu vou mudar. Não precisa de ninguém, eu mesmo sou a lei, a minha lei. Está dentro do meu coração, está na minha consciência. Não precisa de ninguém me ensinar. Eu tenho um espírito que Deus me deu, que está dentro de mim, que testifica que sim ou que não. Vamos lá, para você ver, irmão. Mesmo são lei, os quais a si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no nosso coração. Você viu aí, irmão? Que mostra as obras da lei escrita em nossos corações. É ele que te condena que sim ou que não. É a sua consciência que diz que não. Testificando
juntamente a sua consciência e o seu pensamento. Quer acusando ou se quer defendendo, irmão? Quer acusando ou se quer defendendo? Vai, faz isso, pode fazer. Seu coração consultou seu coração, a sua consciência confirmou, Deus é maior para confirmar, vai e faz. Se condenou, não faça. Esse é o reino de Cristo. É isso que as igrejas precisam entender. Homens, irmão, homens não consertam ninguém. Ninguém. Homens não consertam ninguém, pastor não conserta ninguém. Não é mandando fazer as coisas que vai acontecer. Cristo, eu sempre falo sobre isso. Era o homem da paz. Pregava a graça, ele veio para fazer a transição da lei para a graça. Porque a lei era dente por dente, olho por olho. E a graça é amor, ele veio mudar, trazer o amor. Ele pregava direto o amor. Pedro era discípulo dele, apóstolo. Andava com ele. Quando Malco, aquele soldado que veio lá depois do Getsemane, que deu o beijo da traição nele, que os soldados se aproximaram, Malco veio no meio, beijou, Pedro tirou a espada da bainha e pá na orelha de Malco. Você não sabe o quanto isso, meu irmão, me deixou perturbado um tempo. Jesus, profeta do amor, prega o amor, fala do amor, o maior profeta do mundo, o Filho de Deus. E Pedro, deixou Pedro andar com a espada na bainha. E não, nem só isso. Como ele pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e olhou para Pedro e disse, Pedro, mete a sua espada na bainha. Ele não mandou Pedro jogar a espada no lixo. Porque ele sabia que não vai resolver, que a ordenança de homem não resolve nada. Nunca resolveu. Nunca resolveu. Só disse para Pedro, Pedro, que o ferro fere, com ele será ferido. Foi embora. Sabe por quê? Porque é o Espírito que faz a lavagem dentro da gente. Já está determinado dentro de você, formado dentro de você. Quando ele tirar essa espada do teu coração, lavar o teu coração, purificar a tua consciência, você tira a espada da bainha por si mesmo, irmão, não precisa ninguém mandar. Para que maior exemplo que é esse que Cristo deixou? Para quê? Para que maior exemplo que é esse que Cristo deixou? Aleluia. Aleluia. Hebreus 8, 10 a 13. Hebreus 8, 10 a 13. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. E diz o Senhor, empurrei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu irmão, ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Ô, irmão, está vendo aí? Empurrei a minha lei no seu entendimento e escreverei no teu coração. E não precisa mais cada um ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles.
Dos seus pecados e prevaricações eu não me lembrarei mais. Mas as igrejas têm um culto de ceia que também não existe. E você, para tomar o vinhozinho e o pãozinho feito na padaria, você tem que se confessar. Se o irmão tem pecado, que não tome a ceia, que vai e peça perdão para os outros, ele expõe. Se Deus diz que não lembra mais dos seus pecados, o pastor lembra. Ai, meu irmão, como é difícil hoje você congregar. É tudo contradizendo a graça. A lei contradiz a graça. Paulo disse que ele não aniquila a graça. Vou mostrar a vocês aí na frente. A palavra diz que dos meus pecados e prevaricações não lembra mais. As igrejas, para me tomar cerveja, eu tenho que pedir perdão. Se eu tiver pecado, eu tenho que sentar no banco. Jesus não lembra, mas o pastor lembra. Ele é mais que Jesus. Quanto erro, meu irmão. E o pior é que estamos vendados. Eu passei 25 anos vendado, meu olho. Cego. Sem acordar. A lei contradiz a graça. Por isso que diz lá em Gálatas que está debaixo de maldição. Vamos lá. Vamos lá. Aí no versículo 13, dizendo, novo concerto, envelheceu. O primeiro, ora, o que foi tornado velho, se envelheceu, perto está de acabar. O que foi se tornado perto está de acabar. Por que perto está de acabar? Aqui está falando, Paulo está falando aqui, faltando uns 30 anos aqui para o ano 70. Porque da morte, do nascimento de Cristo ao ano 70 que caiu o templo, para que se confirme o testamento, tá? Que é, para se confirmar o testamento, primeiro o testador tem que morrer. Aqui com Paulo, Cristo já tinha falecido. Mas isso deixou a ordenança que para entrar a plenitude dos gentios, tinha que primeiro o templo cair. Mesmo ele tendo morrido, ainda estava em vigor. Por isso que Paulo celebrava a ceia. Durante esses 30 anos, Paulo estava dando ceia. Porque ainda não tinha se confirmado a plenitude dos gentios. Não tinha entrado a graça. Quando veio a parância, que é a destruição de Israel, que o rei Tito de Roma leva todo mundo preso, destrói Jerusalém, leva preso e mata um monte, derruba também o templo, aí chamado de parância. Aí começa o reino de Deus. Aí todas essas coisas são abolidas. São tiradas. Por isso que as igrejas hoje não entendem. Deixa um camarada de 4ª série ensinar. A doutores. Pergunta a doutores da lei aí, doutores formados em Bíblia, em teologia, médico, que não vão saber falar isso, porque é pela graça que é revelado. Não é por sabedoria humana. Acaba as ordenâncias. Começa o reino espiritual. E para o espírito não há condenação. É isso que o pessoal não sabe. Na frente eu vou explicar melhor para vocês. Irmão. O que envelheceu perto está de acabar, porque ainda não tinha chegado a parância. A destruição do templo. Mas caiu o templo, aí acaba a lei. Começa a graça de Cristo. Aí agora nós não pregamos mais Cristo, o Nazareno, andando em vida. Agora é Cristo crucificado, Espírito.
morto e ressuscitado. Daqui para frente. Vamos lá, irmão. Romanos 10, 5 a 8. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. É mole? 625 intes. Se você quiser viver pela lei, você tem que guardar os 625 intes. Não tropeçar em um. Em nenhum. Agora veja a resposta divina. A graça. Versículo 6 a 8. Mas a justiça que é pelo a fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer dos altos a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Hoje não precisa mais a igreja, irmão, a gente, os membros, os cristãos, os filhos de Deus, não ovelha. Nós já fomos ovelha, como andava dispensa. Era ovelha, porque era de Deus. Mas quando você foi chamado e você veio ao aprisco, que se reconciliamos, nós passamos do estágio de ovelha para filho. Nós não somos mais ovelha. Bem-aventuradas muitas ovelhas que estão aí fora. Aqueles que não foram reconciliados é ovelha. É de Deus, é de Cristo. As ovelhas. Mas quando você é reconciliado, que você começa a entender que essa palavra penetra no teu coração, que a luz da glória de Deus acende o Espírito que é você, você passa do estágio de ovelha para filho. Agora não precisa mais chegar para fazer uma coisa, tem que consultar a Deus, trazer lá de cima do céu. Ou trazer dos mortos, uma Bíblia lá dos mortos, para falar com ele, para consultar alguma coisa. Não precisa mais, irmão, você consultar ninguém, nem a Deus. Porque Deus já está dentro de você, só pense. É Ele que funciona dentro de você. A palavra está junto de você, a palavra que pregamos. Não precisa mais trazer Cristo do alto aqui, e nem trazer do abismo dos mortos. Porque nós estamos no reino dele, no reino espiritual. Se você é gerada pelo Espírito, então ele funciona dentro de você. Não precisa pedir. A diferença é que você não põe em prática a tua fé. O que falta... Por que tem uns crentes mais fortes que outros? Que tem uns que põem em prática, outros não põem. Não deixa o Espírito que está dentro de você funcionar. É ele que testifica com Deus. A glória de Deus entra no teu espírito, que fala que você é filho dele. Romanos 8,16. Está entendendo o mistério? Mas a justiça que é pela fé. Hoje é pela fé. Tenha fé. Diz assim: não diga que o teu coração... Você viu que eu falei tanto do coração? É ele que condena, é ele que aprova. Que sim ou que não, sua consciência, coração, consciência, coração, coração e consciência. Não diga no teu coração que é de descer para buscar filhos dentro do morto, de subir para descer eles do céu. Porque não precisa mais. Você já é salvo, não precisa de mais nada, irmão. É isso que está dizendo aqui. Você é salvo. Você é predestinado. Você é filho de Deus. Amém? Não precisa consultar pastor nem nada. A palavra está na tua boca, no teu coração. Não precisa trazer Cristo do alto, nem trazer do abismo. Para perguntar se você tem que fazer alguma coisa. Porque você já está com ele dentro de você.
Entendeu? Ou quer que eu desenho? Vamos lá. Mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Vai e faz. É a palavra que pregamos. Põe essa fé em prática. Se sua consciência acusa, não faz. Se ela não acusa, faça. Se teu coração não condena, faça. Se ele condena, não faça. Está tudo em você. Está tudo em você. Você, meu amado, é livre. 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 Não fique debaixo de ordenança de homem. Não fique debaixo de ordenança de homem. Hebreus 9, 1 e 2. Ora, também o primeiro tinha ordenança, olha lá. Presta atenção, irmão. Hebreus 9, 1 e 2. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães do dízimo, da apropriação, e o que se chama o santuário. Lei. Lei. O pregador dos Hebreus aqui está falando da lei. O primeiro também tinha ordenância de culto. Não é hoje ordenança de culto? Culto não é ordenância. Tem que ir para o culto de qualquer maneira. Primeiro tinha ordenança de culto. Gente, para que mais claro que isso aqui? Você tem que ir para a igreja, porque a gente não diz que você não vai para a igreja, aparece no outro dia o irmãozinho na tua casa e diz, perguntando lá. Irmã, está desviada? Por quê? Você não apareceu na igreja ontem e no outro culto? Não, minha filha, que eu estava viajando. Mas a igreja diz que você está desviada. Porque para ele é a igreja que salva. A ordenança. Você não pode perder culto. Porque você está desviado, está debaixo de maldição, não está salvo para eles. Ordenança de culto. E um santuário terrestre, a igreja. Santuário terrestre hoje é o coração da gente, que é isso, Deus tirou. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa lá, o púlpito, né? A mesa e os pães, né? Está preparado a ceia. Você tem que ir, tá? Se tomar a Santa Ceia, você não vai parte do corpo de Cristo. Daquele que no meio do pão, isso é lei, irmão. Foi na transição. Tudo isso já caiu por terra. Quando o templo caiu, varre tudo. Os homens não entendem. Como apresentar a criança, tomar Santa Ceia, pagar dízimo, batizar nas águas, celebrar batismo no Espírito Santo, fazer campanha, jejum. Tudo isso é ordenança. Ordenança. No qual tinha culto e ordenança. Culto e ordenança, faz parte das ordenanças. Que Deus libertou tudo, mas tu vive debaixo de ordenança. Pastores, vamos mudar de ideia, vamos soltar esse povo. Vamos ensinar a ele o que é o reino de Deus, pastores. Tira esse povo debaixo de maldição. Não é pela lei que salva. Isso aqui tudo é lei. Solta esse povo. Comece a ensinar o povo a mostrar o reino de Deus, mostrar o amor que aquele tem que fazer. Para isso é a igreja. E no dia que eles não aparecer lá, nem por isso eles estão debaixo de pecado. Não é ordenança, não é a pulso. Não é por força nem por violência. Não está escrito lá, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. É Ele que leva, que traz, está nele.
Colossenses 2,14, havendo riscado a cedra que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos eram, ao contrário, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz? Não, acabou as ordenanças. Ô, pastor, deixa eu falar uma coisa para você, o meu irmãozinho que está me ouvindo, meu ouvinte que está me ouvindo, vem cá comigo. Vem, vem. Se uma pessoa te deve, ou você deve para aquela pessoa, vamos botar assim, você deve para aquela pessoa 20 mil reais. E ela chega para você e diz, olha, vem cá, fulano. Risquei a dívida, a cédula é a dívida. Risquei a dívida que você tinha comigo. Você não tem mais nada de dívida comigo. Está me ouvindo? Deixa eu chamar aqui um testemunho. Olha aqui, ó, esse rapaz não me deve mais nada. A cédula que era o contrário, eu já rasguei. Cravei na cruz. Ele não me deve, está livre, não me deve mais nada. Eu estou perdoando a dívida dele, é eu. Não é ele que quer, mas eu quero. Ele não me deve mais nada. Você não vai me pagar porque eu não quero receber. Você está livre. Amanhã, quanto foi que esse rapaz amanheceu devendo? Nada. Já tirou a dívida. Está entendendo o mistério? Tirou a dívida. Tirou a dívida. Colossenses 2,14, vou ler de novo. Havendo riscado a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ficou livre. Rasgou a dívida, perdoou, não deve mais nada. Agora, Cristo disse que não deve mais nada, as igrejas dizem que deve. Que eu tenho que tomar ceia, que eu tenho que ser batizado, tenho que apresentar o meu filho, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que fazer sacrifício, jejuar. Se ele já riscou a dívida, por que eu tenho que pagar? O Evangelho contradiz a palavra de Cristo, a graça. O Evangelho contradiz a graça. O Evangelho contradiz a graça. Romano 8, 1 e 2. Romano 8, 1 e 2. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, quando isso aqui o pessoal usa, me entristecia. Porque de vez em quando era pregado na minha igreja, onde eu congregava. E onde eu congrego, é pregado ainda. E sabe o que ele diz? Nenhuma condenação há para o que anda segundo. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que há. Condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, olha, tem que falar língua, tem que falar língua. Você tem que ir para o olho, você tem que ir orando. Você tem que falar língua estranha, tem que ser batizado. Senão você não é de Deus. Isso me deixava triste. Triste. Porque eu queria ser batizado. Porque eu achava que eu estava dentro da igreja, mas eu não era salvo. Eu era condenado porque eu não falava língua, eu não estava segundo ao Espírito. Irmão, não tem nada a ver. Nada a ver com o dom de língua, com falar língua. Não é falar língua estranha que vai te dar salvação.
Não é dom de língua que te dá salvação. Hoje isso nem vale mais nada. O que dá salvação é Cristo. Se o Espírito já está dentro de você, você é espiritual, você está no reino de Espírito, você está dentro da igreja, você está livre, irmão. Quem quiser falar língua, que fale, quem não quiser, não fale. Isso não edifica nada, nem também tira a sua salvação. É meninice. Isso é meninice. Mas se você quiser viver debaixo de ordenança da lei, cumpre-se todos os pontos da lei. Senão, você está ferrado. Você está ferrado. Tiago 2, 8 a 11. Tiago 2, 8 a 11. Todavia se cumpre-se, conforme as Escrituras. A lei é real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazei. Mas se fizeis acepções de pessoas... Meu irmão, como isso aqui está cheio. Acepções de pessoas. Cometeis pecado. E são rediguidos pela lei, como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disser, não cometerás adultério, e também disser, não matarás, se tu, pois, não cometerás adultério, mas matares, então é feito transgressor da lei. Você viu, meu irmão? Primeiro índice da lei é amar o próximo a ti mesmo. O primeiro mandamento de Deus é amar o próximo a ti mesmo. E amar Deus arriba de todas as coisas. Os 10 mandamentos divididos em 2. Amar a Deus arriba de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É amor. Deus e amor. Por isso que Deus é amor. Se você fizer uma coisa e não fizer outra da lei, você está culpado de toda a lei. E não dá para você guardar 625. Irmão, como que pode? Eu sabendo que eu sou livre de todos os problemas, se eu estiver com Cristo, que eu já estiver da graça, que se eu naturalmente fazer alguma coisa que é da lei, para mim que não tem lei, para mim mesmo eu sou lei, porque eu aqui evito. E Deus não me condena. Mas as pessoas querem viver debaixo das ordenanças do jugo da lei. Não dá pra... Isso não é de Deus, irmão. Tem algo diferente desse povo. Mas também tem a coisa, as igrejas não ensinam. As igrejas não querem que você saia debaixo do jugo da lei. Porque pelo amedrontamento é que eles tiram de vocês a lã. As lãzinhas, torqueia. Fica tudo peladinha sem lã. Tá? Pastor lanzudo, tá? Cheio de bens materiais. Pastor que tem até avião. E os membros correndo atrás de pé. Mas não tira a venda dos olhos. Não tira a venda dos olhos. Acha que a salvação dele depende do pastor. É difícil, né, irmão? Levítico 11, 7. Vamos viver pela lei. Vamos viver pela lei. Vou mostrar para vocês algum índice da lei. Que hoje não existe mais. Levítico 11, 7. Não podeis comer carne de porco. Levítico 11, 17 a 23. Carne de búfalo. Répete. Lagosta.
jacaré, gafanhoto. Pergunta a igreja o que é gafanhoto, que eles pensam que João alimentava de grilo. Perguntei. Alguns até que sabem. Mas 90% dos crentes pensam que João se alimentava de grilo. Como ele disse que João pregava no deserto, comia mel silvestre e se alimentava de gafanhoto. Eles vão dizer, João comia grilo, porque gafanhoto é um grilo grande. O devorador, o imigrador é gafanhoto. É esses grilos. O assolador. João comia esses gafanhotos? Não, irmão. Onde é que João vivia? João veio de onde? Do deserto, abelha, mel. Ele comia, furava e comia. Mel. João veio para batizar e vivia mais dentro da água, que era milhões de pessoas para ele. Dentro da água. Ele pegava camarão, pitu, lagosta. E comia. Porque ele já estava na transição, sabia que não fazia mais mal. Mas na lei não era para comer. Gafanhotos são camarões. Pitu. Você pode ver lá onde fala de gafanhoto, está associado a lagosta. Está entendendo? Você hoje, você quer viver por aí, você não pode comer nada disso. Levítico 18, 12. O sogro não pode ver a nudez, ter relacionamento sexual com nora. Quanto isso acontece aí? Com nora. Levítico, ainda 22, 18, 22. É o 20, assim, nem te deitarás com a mulher do teu próximo. Predejado. Levítico 20, 18. E quando o homem se deitar com uma mulher que tem o seu enfermidade, fluxo de sangue, pessoa que tiver com menstruação, não pode entrar na igreja. Está imundo até a tarde. Tem que se lavar, tomar banho, e depois está imundo até a tarde. E não pode nem entrar na igreja. Só depois que se curar a mulher. Deuteronômio 18, 22. E quando o profeta falar na igreja, profetizar, e essa profecia não se cumprir, são tirados e são apredeixados. Isso é lei. Deuteronômio 23, 2. Não pode entrar na tua igreja filhos bastardos, filhos adotados. Não pode entrar. Deuteronômio 27, 19. Maldito aquele que prever o direito dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Ai, irmão. Se você toma dízimo, batiza, você tem que tirar tudo isso. Preverter. Mas não é o contrário hoje. O dízimo era tirado para os órfãos, estrangeiros e as viúvas. Hoje as igrejas tomam dízimo dos órfãos, dos estrangeiros e da viúva. E se saber que o estrangeiro é rico, aí que vem o dízimo gordo. Tudo contradizendo. É tudo contradizendo. Maldito o homem que perverteu o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Hoje aqui na graça das igrejas, toma dízimo do órfão, da viúva e dos estrangeiros. É tudo o contrário. Tudo contradizendo. Ainda tem pessoas que batem de frente com a gente. Batem de frente com a gente. Bate de frente.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa puro agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O batismo. Jesus foi batizado para que se cumpra a justiça, porque na lei estava batizando. João veio para batizar. E estava na transição, ali ficou 33 anos, mais de 33 anos, 70 anos de transição. Foi 70 anos. Até hoje ainda não foi feito a transição. As igrejas continuam na lei. Então Jesus foi batizado, porque nele se cumpriu toda a justiça. A lei, toda a lei. Tudo que os profetas falaram tinha que se cumprir nele. Então ele tinha que ser batizado para que se cumpra a justiça. Por isso que Jesus foi batizado. E os discípulos batizavam, inclusive, João veio para isso. Porque João estava na transição, como tinha que batizar. Se ele não batiza, ele violava a lei. E Jesus não violou a lei. Dentro da transição, ele batizava, tomava ceia, celebrava a ceia, dentro da transição. Mas até hoje não foi feita a transição, porque continua no batismo, na ceia. Se as igrejas não tiram isso, estão ao contrário ao evangelho da graça, de ser livre. Meu Deus. Lucas 22, 15 a 20. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Se é Páscoa, se é Páscoa, e é lei. A Páscoa já começou em Êxodo 12, está lá Páscoa, Êxodo 12. E Jesus está celebrando, e quando lá em Êxodo 12, da primeira Páscoa, o anjo da morte matou os cordeiros matou os filhos, e aonde passou o sangue do cordeiro da porta, onde a morte não entrou, aquele cordeiro qual passou o sangue, já era o Cristo, o sangue de Cristo. É isso que Cristo está falando, e Paulo teve que celebrar isso até terminar a transição e começar a graça. As igrejas continuam 2000 anos depois. 2000 anos depois. Vamos lá. Desejei muito convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ele se cumpra no reino de Deus. Até que ele se cumpra no reino de Deus. Irmão, é o que eu estou falando para você. Até que se cumpra o reino de Deus. Quando entrou a parância, caiu o templo e começou o reino de Deus, o reino de Deus, isso não existe mais. Paulo está celebrando a ceia, porque ele está dentro ainda da transição. Ele é um dos membros da transição. Ele tinha que cumprir. Senão não... Pessoal, por isso que ele diz que se fez de bom para viver com os tolos, de judeu para viver com os judeus, de sábio para pregar para o sábio. Se ele não celebra a ceia, ninguém ia entrar na transição. Está entendendo o mistério? Que a igreja hoje não entende. Porque vos digo que não comereis mais, até que ele se cumpra no reino de Deus. Olha aí, irmão, no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai-o, reparte-o entre vós, tomai e reparte entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. Irmão, como você estiver lendo Corinto 23, 1 Corinto 11, 23, começa a ser ali da frente que ele fala, toda vez que comeste desse pão e beber desse cálice,
lembrarás da minha morte, até que venha. Não é até que eu venha. Presta atenção. Até que venha o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que o pessoal confunde tudo. Lê lá para você ver. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Você vai chegar lá. Lê ali, na toda a passagem da Santa Ceia, como ele chama. Toda vez que comeste deste pão e bebeste desse cálice, lembrarás da minha morte, até que venha, não até que eu venha, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus já veio, e os homens estão aí tomando ceia. Paulo fazia isso porque ele estava dentro da transição. Não tinha começado ainda a graça. Ele era obediente. Jesus exigiu disso para ser obediente. Por isso que uma igreja vai passar pela tribulação e a outra não. A obediente não passa. A desobediente vai passar. É salva, sim. É salva. Entendeu a situação? Porque é assim. Aleluia. Aleluia. Hebreus 9, 16 a 18. Lembra que ele disse para João que tinha de cumprir toda a justiça? Toda a justiça. Né? Ainda de Hebreus aqui, 12, 1 a 28, está falando da primeira Páscoa, da primeira ceia. No versículo 21 fala assim, ó. E chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe, escolha e tomai vós um cordeiro para a vossa família, e sacrificai a Páscoa. E sacrificai a Páscoa. A Páscoa é a ceia, querido. Constantino mudou para a Santa Ceia. Tá? É a Páscoa. Constantino que mudou para a Santa Ceia. Até Paulo está celebrando a Páscoa. Não é Santa Ceia. Constantino que mudou o nome de Páscoa para Santa Ceia. E é mais alguns índices ali, Constantino mudou. Lembra que ele disse a João que cumprir toda a justiça. A Páscoa é lei. Santa Ceia, quem pôs este nome, trocando foi Constantino, no concílio de Constantinopla. Paulo celebra a ceia do Senhor, porque o tempo não tinha caído, porque só cumpre-se. Cristo tinha de morrer. O templo tinha que cair para valer o testamento. Hebreus 9, 16 e 18. Porque aonde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força aonde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então tem que ter sangue. O testamento tem que ser sangue. Para começar, o novo pacto, Cristo tinha primeiro que derramar o sangue. Por isso que ele se fez carne.
tinha que derramar o sangue. Como o cordeiro lá em Êxodo 12 também teve que derramar o sangue e passar nos umbrais da porta. O que ele está celebrando aqui na ceia e lembrando da morte dos cordeiros. Está lembrando a morte lá de Êxodo, quando os primogênitos todos foram mortos, mas a casa que passou o sangue não morreram. Já significava o sangue de Jesus Cristo. Na transição tinha que ter sangue. Por isso tinha que celebrar uma Páscoa. Como o vinho representava o sangue. Até que ele vinha. Mas ele não, que viu o reino de Deus. O reino de Deus já se cumpriu, já entrou. Nós estamos vivendo o reino de Deus, que é a graça. Então não precisa de mais sangue. Para que mais sangue hoje? O sangue já foi derramado, já corre na tua veia. Não precisa de mais pão. Não é comida nem bebida. Não é pão e nem vinho. Está entendendo, irmãos? Lucas 17, 21. Nem dirão Eloê aqui ou ali. Porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Está entre vós. Se o reino de Deus já está entre vós, todas essas ordenanças caiu por terra, acabou. Todas essas ordenanças caiu por terra. Toda a lei caiu por terra. Hebreus 7,5. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Ô irmão, batizando, tomando o dízimo, não pode falar, tá? Daqui a pouco você vai ver pedrada na minha cabeça. Recebe ordem segundo a lei. Só o levita pode tomar o dízimo. Hoje não tem mais levita, acabou. O último sacerdote do levita foi Caifás. 2000 anos atrás, acabou. Tinha ordem segundo a lei, tomar os levitas, tomar o dízimo. Isso são os judeus. Hoje nem precisa mais. Mas o dízimo era a ordenança para os judeus. Não para gentil. Para gentil não tem ordenança. Será que você quer que eu fale mais? Sacrifício, jejum, monte, vigília. Irmãos, campanha, jejum, monte, tudo isso são sacrifício. Não agradaram a Deus, não agrada mais. Não precisa. É reino espiritual, irmão. É espírito, não precisa de nada disso. Que foi que Jesus disse lá no Getsemane para Pedro, Tiago e João? Na verdade, o espírito está pronto. A carne que é fraca. Na verdade, o espírito está pronto. O espírito não precisa de nada disso. É só carne você tem domínio, meu irmão. E se você não conseguir dominar ela, não presta para nada. Vamos lá. Hebreus 10, 8. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto, ablazão. Quem sabe o que é ablazão? Ablazão é preparar tudo aquilo que é para Deus. Se chama ablazão. Todo o preparatório que você está dizendo, ceia, campanha, olhinho, abração, olhinho, ungido, para botar abração na cabeça.
correntezinha, pulseirinha para botar no braço, chavinha para abrir porta de emprego, é abração, abração. Abração. Não. Abrações. Pelo pecado. Não quiseste. Não quiseste. Não. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblações, pelo pecado não quiseste. Não, isso não vale mais nada, meu irmão. Nem aguardaram os que se oferecem, segundo a lei. Não agradaram. Tudo que oferece, tudo são procedimento da lei. Se você for ler a lei, você vai encontrar tudo isso aí, mas não agradaram. Aí você vai encontrar em Mateus. Você vai encontrar em Marcos, João. Irmão, são lei. Lei. Vou te mostrar daqui a pouco. Lei. Você encontra alguma coisa nos evangelhos, nesses 4 livros do evangelho, para a gente admirar. Mas o Evangelho está falando mais para Israel. Nós somos, não somos israelitas, nós somos gentios, e para gentio não tem lei. Essas ordenanças que falam dos evangelhos, que eles são apóstolos dos judeus. Não é nós que não tem lei. Então, essas ordenanças não é para nós. É isso que a igreja tem que saber. Porque eu quero misericórdia. E não Oséias 6,6. Oséias 6,6. Porque eu quero misericórdia. E não sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus. Mais do que holocausto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, e mais conhecimento de Deus. O que é que o mesmo Oséias diz? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, sacrifício, jejum, monte, não, meu irmão, não. Isso não edifica mais você. Você está fazendo todas essas coisas e continua debaixo de problema. Entendeu? Continua debaixo de problema. Estou falando da transição da lei para a graça. Todas essas coisas que estão debaixo de lei não edifica na graça. Você é livre. Livre para adorar. Livre para ir para onde você quiser. Para fazer o que você quiser. Desde quando a sua consciência não condena. O seu coração não condena. Esse é o seu pastor. Entendeu, irmão? Que Cristo te abençoe. Que você venha entender o meu linguajar. Os meus ensinamentos. É Bíblia. Eu não falo nada de mim. Eu estou simplesmente lendo a Bíblia, me expressando algumas coisas da Bíblia, ensinando para vocês do que está escrito. Não estou inventando. De mim, nada. Quem sou eu? Estou lendo a Bíblia para que você entenda o que é a graça de Cristo. Nós estamos na graça e não na lei. Estamos na graça e não na lei. Amém, meu irmão? Que Cristo te abençoe. Dê lacre no meu canal, meu irmão. Me ajude, por favor, abençoado. É tão gostoso estar dizendo para você que tu é salvo, que tu não depende de nada.
Aquele irmão que tem dúvida, que está fora pensando que está morto por uma igreja ou pelo um irmão que não tem sabedoria, dizendo que para ele está no inferno, que está até nas drogas tomando cachaça. Irmão, recua, volta atrás. Tu é de Deus, abençoado. Tu é de Deus. Larga de fazer essas coisas e muitas vezes você, para você, está desenganado. Como uma pessoa que está desenganada pelo médico que vai morrer de câncer, de AIDS. Uma pessoa que está com o médico desengana, ela não tem mais prazer na vida. Para ela, tanto faz. É igual você. Eu conheci uma irmã, que ela me contava um caso, ela era enfermeira no Hospital Vila Mariana. E tinha uma outra irmã da congregação cristã no Brasil que todo dia ia pregar para aquela outra irmã que era líder do círculo de oração na outra igreja. Nas Assembleias de Deus. Mas ambas trabalhavam junto no Hospital Vila Mariana. E a crente da congregação todo dia ia para outra irmã para ela ganhar Jesus, que ela estava amaldiçoada. Que ela precisava de Jesus. E como foi essa irmã que pregava para outra irmã crente, dizendo que ela não ia para o céu, ela chegou triste e não quis pregar para a irmã, não quis ganhar a irmã para Jesus. E a irmã ficou inquieta com aquilo, olhando para ela, e ela se ocultava da presença da outra irmã, desconvertida. E o que aconteceu? A irmã conseguiu pegar esse filho, tu está chorando? Ela dentro do banheiro lavando o rosto. Tô. Por que você está chorando? A irmã não queria nem te falar. Fala, irmã. Eu estou querendo morrer, me suicidar. Já pensei até em arrumar um chumbinho por aqui e tomar, que a minha vida não tem mais sentido. A crente da congregação. Por que não tem mais sentido? Porque eu sou noivo, eu vou casar, cair com meu noivo. E o meu noivo, como é da congregação, ele foi lá e falou para o ancião da congregação o que estava acontecendo. E o ancião excluiu nós da igreja. Disse que para nós não tem mais jeito. Que nós adulteramos e estamos no inferno. Mas filho, você vai casar, vou. Você é noiva, sou. Vai casar, vou. Você caiu com o seu noivo, foi. A carne é fraca. E por isso você vai para o inferno. Vou. Não quero mais viver. Minha filha, para com isso. Diz que vai para o inferno é um ancião. Não é você, minha filha. Porque ele está te recusando, está com essa pressão contra você e não pode. Filha, vem cá. Você lembra daquela mulher que pegaram em flagrante adultério e levaram a Jesus? Lá tá, eu já vi ler. Lê lá, pega lá e lê. João 8. Aquela mulher que pegaram em flagrante adultério. Levaram para Jesus. Tentando pegar ele, nenhuma falha. Ele sentado, pregando para todo mundo, e para levar aquela mulher e falaram para elas: mestre, pregamos essa mulher em flagrante adultério, e na lei de Moisés tem que morrer, tem que ser apredejada. Está vendo na igreja? Se algum caso, pela lei, te levar para você, pastor, você sabe que há muito caso, tá? E tem muito desse que é pastorado, que a igreja é grande, de adultério, você tem que matar os dois, tá? Se você está na lei. Se você toma ceia, batiza, e vai para monte, e traz algum sacrifício para os seus irmãos, então você também tem que apredejar, tá? Tem que apredejar. Se alguém profetizar dentro da tua igreja e não se cumprir, pela lei tem que ser também apredejado, tá? Tem que ser morto. Você vive na lei, tem que fazer tudo, senão você está debaixo de maldição. Tá, pastor? Mas Jesus não, a graça não é assim não, tá, pastor? A graça não é assim. E aquela mulher falou para outra, foi o que Jesus disse. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pegou a mulher em flagrante adultério. E eles, tentando condenar Jesus, disse: pela lei de Moisés está escrito lá que ela tem que ser apredejada e morrer. E tu o que é que diz? Ele disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E começou a escrever no chão. Quando ele olhou para o outro lado, não tinha nenhum. Ele olhou para a mulher, estava ele só e a mulher. Foram jogando a pedra no chão, saindo do menor até o maior. Ele disse: mulher, cadê os seus acusadores?
Ela disse, foram embora tudo. Ele olhou dentro da cara dela, irmãos. Dentro do olho dela. E nem eu te acuso. Isso é graça. E nem eu te acuso. Isso é graça. Todos os pecados é perdoado. Nós não temos pecado, irmão. Jesus já levou tudo. Agora vem aquela palavrinha de ordem que ele disse, né? Vai e não peques mais. Que quando você cumpre aquilo que falou, a sua consciência, a lei, para nós que não tem lei, e que naturalmente faz alguma coisa que é da lei, isso, naturalmente, nós mesmos somos lei, a gente se justifica. Está entendendo? Irmão, a lei não entende. As igrejas não entendem. Jesus não pôs aquela mulher no gancho lá do banco por 6 meses. Não, não pôs. Não pôs. As igrejas colocam. Sou maior que Jesus. Jesus estava sozinho e ela. Podia ter matado ela, porque pela lei era para ser morta. E ele podia matar. Não, ele não matou. Jesus não jogou na cara dela, você é uma pecadora miserável. Não. Não jogou, meu irmão. Ele disse, vai, não peques mais. E os teus pecados estão perdoados. Está tudo perdoado, você não me deve nada. Já foi riscado, filha. Já foi riscado. Já foi riscado. Não temos nenhuma dívida. Estava errada, ela estava. Mas não é digna de morte. E nem de perder a salvação. Deus vai dar um baque nela, vai bater, vai punir. Mas ele é pai. Ele é pai. Jamais um pai abandona seu filho. Ele é pai, é o pai espiritual. Jamais ele abandona, irmão. Aqueles que pensam assim, que se convertam, que mude, que venha para a graça. A graça é vida, a lei é morte. Amém, irmão? Abençoado, dê lacre, por favor, me ajuda, bênção. Ajuda aí eu viver nas profecias, trazer essas mensagens maravilhosas para você. Você que está pensando que está morto espiritual, que alguma igreja te abandonou, procura... Ou não vai mais para a igreja, irmão. Vai para tua casa com tua família, para com tua droga, com tua cachaçada, vai tomar uma cervejinha, toma na tua geladeira dentro de casa, vamos ler Bíblia, vai fazer um cultozinho de louvor dentro de casa, volta para o teu trabalho, muda de posição, e quem te vê vai te dizer assim, olha aquele cara como mudou. Não precisa de igreja não, e se quiser ir para uma igreja, amém, vá. Mas não pense que tu é um miserável, verme do verme, filho do cão, que tu não é, tu continua sendo filho de Deus mesmo desviado. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe a cada um.